Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a participação de todos. Eu vejo que tem muitas pessoas já se inscrevendo em nosso canal, dando aquele like, participando com comentários. Só agradecemos a sua participação. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A lição desta semana é a lição de número 5, que tem um título interessantíssimo: Contra os falsos profetas. O texto áureo está em 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. A verdade prática desta semana diz: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A lição bíblica do quarto trimestre tem esse tema interessante: a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Mais uma vez quero mostrar porque essa lição é excelente. Então, convidamos nossos irmãos, nossos amigos para a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas igrejas. E você aí na sua igreja, não é? Você que nunca mais foi à Escola Bíblica Dominical, compareça, pois a Escola Bíblica Dominical tem assuntos importantíssimos para o nosso aprendizado, nosso crescimento espiritual, para a formação cristã. Não é? Então a nossa EBD é muito importante na nossa vida. O texto em Ezequiel capítulo 13, de 1 a 10, dá base para esta lição. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que se profetizam, aos que só profetizam o que vê, só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na casa de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Então, prezados amigos, irmãos queridos, esta lição nos adverte contra os falsos profetas. A Bíblia relata sobre o profeta velho, que enganou aquele profeta de Deus que veio trazer a mensagem
E então, quando aquele homem de Deus voltava, já da sua missão, observe que a Bíblia diz que Deus ordenou a ele não pousar em casa de ninguém, não comer o pão de ninguém, entregar a palavra e voltar, retornar. Então aquele profeta velho abordou seu jumento, foi atrás do profeta de Deus e disse: eu também sou profeta, e um anjo me apareceu e me disse que você tem que voltar, comer pão na minha casa, pousar, porque assim o anjo me falou. E aquele profeta de Deus foi enganado por um profeta velho, não é? Nada contra os velhos, nem contra a velhice, mas aquele homem que estava ali naquela localidade enganou o profeta de Deus. É preciso ter muito cuidado, porque como há as profecias, Deus nos deu o dom de profecia, a profecia é muito bom para a igreja, também há falsos profetas. Existem profetas que são mentirosos, são enganadores. E esta lição vai nos falar sobre esses falsos profetas, tanto aqui no contexto do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, na nossa época, na época da igreja. Veja que 2 Pedro 2,1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Importante observar que a palavra de Deus deixa claro a existência de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos doutores, falsos irmãos. O Senhor Jesus também falou a respeito disso em Mateus capítulo 24, versículo 24. E disse: porque surgirão falsos profetas. Então, a realidade também estava presente ali na vida do profeta de Deus, Ezequiel. Ele tinha a palavra de Deus, que era uma palavra de juízo, mas os falsos profetas tinham palavras de bênçãos. Existem momentos que Deus manda profetizar bênçãos. Existem momentos, porém, que Deus ordena e manda profetizar uma palavra de juízo. Deus, ele tem o homem certo para a hora certa e a palavra certa. Então não sejamos enganados com falsos discursos nem falsas profecias. Vamos estar atentos aos falsos profetas destes dias. A função do profeta no Antigo Testamento era transmitir a palavra de Deus, os oráculos do Senhor, transmitir a mensagem de Jeová ao povo, ao passo que os falsos profetas transmitiam mensagem dos seus próprios corações, das suas próprias vidas. Eles falavam o que eles achavam, o que era melhor falar de si mesmos. Então, é uma diferença muito grande a palavra que vem de Deus e a palavra que sai do homem. Deus usa homens. Deus nos usa como instrumentos, mas a palavra é divina, a mensagem é do céu. E quando a palavra é herética e tem uma falsa profecia, então ela tem origens diferentes. Ou é do próprio ser humano, que a gente chama da própria carne, ou origem infernal, origem do submundo, do inferno mesmo. Então um demônio pode estar ali enganando com uma falsa palavra, em nome até de Deus. Então, nesta lição nós vamos priorizar essa questão do falso profeta.
Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, o profeta de Deus, Ezequiel, se dirigiu agora contra os falsos profetas, porque Deus ordenou que assim ele fizesse. E ele foi realmente diretamente com uma palavra contundente da parte de Deus. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos da obra do Senhor. Profetas verdadeiros precisam confrontar os falsos profetas. Mas vamos dar uma pausa aqui. Você pode observar que desde o Antigo Testamento, lá na história antiga, nós vemos o falso querendo enganar o verdadeiro. Desde o Éden, vamos dizer assim, Satanás quis apresentar uma proposta e apresentou uma proposta como se fosse a melhor proposta, né, sobrepondo-se aí a proposta e a vontade de Deus para a vida daquele casal. E o casal, dando ouvidos à serpente, então aquele casal caiu em pecado porque um falso, né, um espírito maligno, Satanás tentou com uma mensagem maléfica e jogou o homem no pecado. Daí por diante, sempre apareceram falsos profetas, falsos líderes, falsas mensagens e assim por diante, até chegar ao nosso tempo, o tempo da igreja aqui na terra. Nós temos agora os falsos profetas pelo mundo inteiro disseminando os discursos e as mensagens falsas. Que Deus nos dê graça, que nós possamos estar alertas para não cairmos nesse engano. Então, observe que os profetas, quais eram suas funções? Apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Os profetas, eles tinham essa incumbência, apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés. Os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Algo interessante que tem aqui na nossa lição, nós devemos observar isso e eu quero apresentar aos nossos alunos e os professores também. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Jeová, não é? E desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Lembra de Balaão? Lembra de Balaão? Então, os profetas eram homens de Deus que apresentavam Deus ao povo e ensinavam a lei de Moisés. Os sacerdotes apresentavam o povo a Deus, mas tinham os falsos profetas que desencaminhavam o povo dos caminhos do Senhor. A função deles era contrapor os profetas de Deus. Vamos ver um pouco aqui sobre o que é profeta, o que é ser profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia é ser porta-voz, orador. Então, nós podemos compreender como, no relato do chamado de Moisés em Horebe, o próprio texto esclarece o significado do ofício. Êxodo, mais à frente, capítulo 7, versículo 1 diz: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, quer dizer, o teu porta-voz. As três principais palavras hebraicas para profeta são Navi, Roé e Ozer, como aparecem em 1 Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Esta palavra vidente também
ela quer dizer profeta, né? Não vidente no sentido que nós temos hoje na nossa sociedade, como um adivinho, um agoureiro, entendeu? Não. Vidente aqui é profeta, aquele que prevê as coisas com ordem de Deus. Deus dá antecipadamente e ele prevê através de uma profecia. Outros termos existem para designar profetas de Deus. São vários: embaixador, servo de Deus, servo do Senhor, homem de Deus, como aquela mulher disse, referindo-se a Eliseu. Ela falou ao marido: eu tenho observado que esse homem que passa aqui sempre, constantemente, é um homem de Deus. Então, Eliseu era um profeta de Deus. Observe que existem também os falsos profetas que profetizam falsamente, e isso em Israel era considerado crime. Crime. Deuteronômio 13, 1 a 5, 18, 20 a 22. Pode observar aí na palavra de Deus, não é? E ver que era crime a falsa profecia, a mensagem falsa, porque induzia o povo ao erro, sempre induzia o povo ao erro. Então é a mesma palavra usada, né, pelo apóstolo Pedro quando ele usa ali em 2 Pedro 2, 1. Nós lemos, né? 2 Pedro 2, 1. Eu vou ler aqui novamente. E também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas. Vou ler só essa primeira parte aqui, parte A, só para mostrar para vocês que, curiosamente, os termos hebraicos Navi, Roé e Osé são usados para os profetas de Deus, né? Agora, às vezes, quando o sentido se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, chamado de Septuaginta, ela usa a palavra pseudoprofetes, quer dizer, falso profeta. É essa palavra, pseudoprofetes, que Pedro usa na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 1, falsos profetas. Professor, é muito importante você, querido professor, professora, reunir seus alunos e discutir um pouco sobre falsa profecia, sobre falsos profetas, e dar tempo para que eles discutam e exponham isso, não é? Ou alguém tem algum testemunho de uma falsa profecia, de um falso profeta, rapidamente pode-se ouvir essa pessoa e tirar conclusões, pedir a Deus que Deus nos oriente para não cair no engodo dessas falsas mensagens. Então, vários recursos você pode usar. Você pode usar o data show, você pode usar a lousa, você pode usar até quadro de giz, se ainda é o caso, né? Ou figuras para mostrar como agem os falsos profetas. Ou também através de relatos, não é? Testemunhos de alguém aí. Então, sobre esses falsos profetas, tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Então, é chamado de dualidade. Como existe o bem, também existe o mal. Há galardão, mas há castigo. Há amigos, mas existem inimigos. Nós usufruímos de bênção, mas existe a maldição. Existe o verdadeiro, mas existe o mentiroso. Há a morte, mas também existe a vida. A vida, a morte. O céu é real, mas também o inferno também é real. Então, existe o bem e existe o mal. Como existem legítimos enviados de Deus, chamados profetas, existem os falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Meu Deus! Misericórdia! Então, assim como há profetas legítimos, há também falsos profetas. E é por isso que nós estamos com esta lição
para tratar desse importante tema. As gerações das mensagens falsas, em Israel havia muito disso. Israel já havia experimentado muita falsa mensagem, profetas opositores à obra de Deus. Como observa aqui, Kenaana, Zedequias, filho de Kenaana, digo. Então, a febre da crença em mentiras e falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Existe também essa busca frenética por mensagens falsas. Existe o falso profeta, o falso mensageiro, e existe uma corrida frenética nessa direção. Deus tenha misericórdia de nossa geração. Então, fazendo aqui um resumo rápido, dando aqui alguns subsídios, o profeta no Antigo Testamento, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de um qualificativo que o identifica como tal. Por exemplo, mensageiros de Deus, servos do Senhor, etc, etc, etc. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas, porque se apartaram da lei de Deus, da lei de Moisés, e aqueles profetas de Deus, eles falavam uma palavra contundente. Deus era muito preciso e contundente através daquelas mensagens, e aqueles homens de Deus sofriam muito por causa disso. Existiu um líder que ele disse assim, esse homem aí só fala de mim coisas ruins. Quer dizer, ele queria que falasse só coisas boas. Então, Deus, ele tem a palavra certa para o momento certo. E esses homens de Deus sofreram muito por causa desta palavra de Deus que tinha que ser entregue de forma veemente, com muita coragem e audácia. Muitos deles foram presos, como Jeremias foi ao calabouço, muitos foram mortos, outros fugiram para o deserto e assim perseguidos, presos, apanharam. Então, realmente era um ministério muito espinhoso. Agora, os portadores de mensagens falsas, observe que o profeta Ezequiel revelou as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Ezequiel revelou esses falsos profetas, a fraude que ali existia. Ele se posicionou como porta-voz de Deus e se apresentou como enviado de Deus. O Senhor Jeová não os ouviu, e a mensagem que eles anunciaram é adivinhação mentirosa, disse o homem de Deus. Observe que ele não temia nem pela sua própria vida, porque ele estava a serviço do grandioso Deus. A ira de Deus agora é contra os falsos profetas. Deus se ira do seu santo lugar, vendo tanta mentira, tanta enganação, tanta falsa profecia. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Jeová ou Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Crime de morte, passível de morte. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque eles muitas vezes se sentiam favorecidos pelas próprias autoridades corruptas que os protegiam. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores hoje ainda estão por aí desencaminhando o povo, disseminando heresia e contando também com a conivência de muitos que os protegem. Devemos estar atentos a todos esses movimentos estranhos que aparecem no meio do povo de Deus querendo desencaminhar. Alguém poderá estar perguntando, fazendo um questionamento. Vocês não creem em profecias? Cremos. Absolutamente. Nós cremos, nós somos pentecostais, nós somos homens e mulheres de Deus que cremos nos dons espirituais. Como Paulo disse, que haja profecia, que haja profetas. Agora, profetas de Deus, mensagens de Deus e não enganação.
Se Deus falou, se Deus está usando alguém em profecia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus pode nos usar em profecia a qualquer instante. Somos profetas de Deus nesse sentido, de porta-vozes da palavra do Senhor. E o dom de profecia, Deus entrega a cada um dos seus servos aquele a quem Ele quiser, porque os dons espirituais, eles estão em evidência. Nós cremos. Agora, devemos combater os falsos profetas que enganam a igreja, enganam o povo e desencaminham o povo dos caminhos do Senhor. Fechando, aqui o apóstolo Pedro, nesse capítulo 2, versículo 1, ele deixa claro que onde há o verdadeiro também há o falso. Pode haver o falso, não é? Então, o boato é a propaganda de uma notícia infundada. Então, o que é boato? É uma propaganda de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. Muitas vezes essas falsas profecias, elas vêm como dessa forma, né? Tentando ver se cola. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é se associar com ímpios para se tornar falsa testemunha. Então, na esfera espiritual, é crime, é pecado. Veja que na nossa sociedade, nós orientamos os nossos irmãos na igreja, aqueles que nos cercam, cuidado com a falsa notícia. Não espalhe qualquer notícia de qualquer jeito, não é assim. Confira se isso é verídico. Não passe notícias falsas, não é? Nem repasse falsa profecia. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, não é? Vamos dar uma revisada aqui rápido nesse conteúdo. Qual era a sentença para os falsos profetas segundo a lei de Moisés? Se profetizasse falsamente, segundo a lei, pena de morte, passível de morte. Qual era a palavra grega empregada na Septuaginta para o termo falso profeta? A Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta, ela emprega a palavra pseudoprofetes, que quer dizer falso profeta. O que indica o emprego metafórico da expressão raposas do deserto, que nós falamos aqui na lição. Não tocamos muito, não esmiuçamos muito, mas qual o emprego metafórico dessa expressão? Raposas do deserto. Ora, é uma metáfora dos chacais, uma espécie de raposa do Oriente, em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. O que isso significa? A aplicação. Na verdade, eles estão sendo chamados de profetas chacais. Então, por que os falsos profetas não se intimidavam em seu ofício em relação à lei? Muitos naquela época. Eles estavam com proteção do Estado, pois seu discurso agradava às autoridades e à maior parte do povo. Às vezes eram até mesmo encomendados pela própria corte. Que absurdo! Onde estão os atuais discípulos dos falsos profetas e o que estão fazendo hoje em nossos dias? Observe, eles ainda estão por aí desencaminhando o povo de Deus, disseminando heresias. Então, que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo de Deus nos guarde, nos fortaleça e nos dê proteção contra essa erva daninha que é a falsa profecia. A todos, nosso muito obrigado. Estaremos de volta em breve com mais um vídeo, com aulas, subsídios para a aula. Não substitui a sua aula na escola dominical. Você deve ir para a sua igreja, tá bom? Oremos agradecendo a Deus numa oração rápida. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de aqui estar na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, pela escola bíblica dominical, pelo ensino da tua palavra, pela doutrina sã, pelos ensinamentos santos e gloriosos da tua palavra, Senhor. Te glorificamos por isso e te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Aproveite e inscreva-se, você que não é inscrito,
deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, nos ajude dando aquele like. A todos, nosso muito obrigado.